Por décadas, os Estados Unidos têm sido o maior defensor da Europa. Com mais de 40 bases militares da Groenlândia à Turquia e cerca de 84 mil soldados, os Estados Unidos da América são o principal contribuinte para a defesa do continente europeu. Com algumas das armas mais avançadas do mundo, tem-se uma defesa militar formidável existente desde a criação da OTAN em 1949. Mas tudo mudou. Por décadas, a aliança entre os Estados Unidos da América e seus aliados do outro lado do Atlântico parecia inabalável. Mas, com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América, em janeiro de 2025, o impensável agora parece provável. A Europa pode em breve ter que se defender sem os Estados Unidos da América. Como a Europa faria isso? E quais seriam as possíveis consequências? Neste vídeo, vamos explorar como a União Europeia e seus aliados europeus, incluindo o Reino Unido, Noruega e Ucrânia, podem se defender sem o apoio dos Estados Unidos da América. Mas, primeiro, qual é a importância da presença militar dos Estados Unidos da América na Europa e os demais membros da OTAN poderiam compensar essa diferença? Trump não está errado ao dizer que os Estados Unidos da América carregam o principal fardo de proteger a Europa em termos de força convencional e nuclear. Os Estados Unidos da América possuem bases estratégicas na Europa, incluindo forças da Força Aérea, Exército, Marinha e nucleares. Mas não são apenas as fileiras de pessoal militar dos Estados Unidos da América com suas próprias armas nas quais a Europa passou a confiar. Os Estados Unidos da América fornecem cerca de 2/3 de todo o equipamento militar usado pelas Forças Armadas da Europa. Segundo o relatório do ex-primeiro-ministro italiano e ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, entre meados de 2022 e meados de 2023, 63% de todos os pedidos de defesa da União Europeia foram feitos a empresas americanas. A Europa também tem dependido muito da inteligência dos Estados Unidos da América, especialmente dos inigualáveis sistemas americanos de vigilância aérea e espacial de alta altitude. Até início de 2025, os Estados Unidos da América haviam contribuído com mais da metade de toda a ajuda militar fornecida à Ucrânia na guerra. Desde 2022, cerca de 66 bilhões e meio, comparado à ajuda europeia, combinada de cerca de 62 bilhões de dólares. Mesmo entre a contribuição europeia, uma grande parte era de fato armamento e equipamento produzidos nos Estados Unidos da América. Portanto, pode não ser apenas a presença militar dos Estados Unidos da América no continente que a Europa terá que substituir. Também pode ter que encontrar uma nova fonte de armas para seus arsenais se a retirada militar de Trump da Europa se estender a uma moratória sobre novas vendas de armas. Isso traria à Europa novos desafios quanto à integração dessas armas em sua defesa e ao treinamento de soldados para seu uso. Portanto, é improvável que os Estados Unidos da América se recusem a fornecer pedidos bilionários de equipamentos militares para nações europeias. Alguns comentaristas sugeriram que as ameaças de Trump de se retirar da Europa podem ser uma estratégia para pressionar os europeus a comprarem mais armas americanas. Portanto, para esta análise, assumiremos que as armas dos Estados Unidos da América continuarão sendo um componente significativo da defesa da Europa, mesmo sem a participação ativa dos Estados Unidos da América. Mas como a Europa precisaria realinhar seu exército? Do que ela precisaria e quanto isso custaria? Em breve, abordaremos essas questões, mas primeiro, vejamos as ameaças das quais a Europa precisa se defender. A principal delas é certamente a Rússia. A OTAN foi criada para impedir o imperialismo da União Soviética e acredita que, sob Putin, a Rússia mantém as mesmas ambições imperialistas. A invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2022, reforçou essa crença. A Europa receia que o presidente russo, Vladimir Putin, e seu bloco de poder também almejem invadir partes do continente para expandir seu território e domínio. Na mira inicial estão os estados bálticos da Estônia, Lituânia e Letônia. Esses estados eram ex-membros da União Soviética e têm relações tensas com Moscou. A conquista deles daria à Rússia maior controle sobre o Mar Báltico, fortalecendo sua posição militar e restringindo o acesso da OTAN. Também seria um ponto estratégico para potenciais operações na Escandinávia, Polônia e Alemanha, aumentando a instabilidade no leste europeu. Outra área crítica para a defesa da Europa é a Moldávia, entre a Ucrânia e a Romênia. A conquista da Moldávia colocaria as forças russas nas margens do Danúbio, ameaçando a principal rota comercial da Europa Oriental pelo Mar Negro.
Além da grande infraestrutura militar da OTAN na Romênia, a região separatista pró-Rússia de Transnistria, entre a Ucrânia e a Moldávia, abriga o maior depósito de armas soviéticas na Europa. A Rússia considera essa área crucial para sua segurança nacional, tornando a Moldávia um alvo primordial de invasão e anexação. Para invadir a Moldávia por terra, a Rússia precisaria primeiro conquistar as regiões fortemente defendidas do sul da Ucrânia, entre a Crimeia e a Transnistria. Uma invasão cujo sucesso de maneira alguma é garantido. Porém, a Moldávia não integra a OTAN ou a União Europeia, não desfrutando da proteção de seu poderoso escudo defensivo. Isso a torna um alvo acessível para um exército russo sedento por territórios. Mas a Rússia não é a única ameaça à segurança europeia. A OTAN também definiu China, Irã e Coreia do Norte como ameaças, porém bem menos significativas que a Rússia atualmente. A parceria estratégica entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, assinada desde a invasão russa, incluindo um compromisso de defesa mútua, pouco fez para amenizar os medos de ameaças vindas dessas direções. Devido à grande distância entre os potenciais inimigos secundários e a Europa, há pouca ameaça de uma invasão terrestre ao continente europeu por parte deles. Contudo, os três países têm grandes arsenais de mísseis de longo alcance que ameaçam a Europa, além de grande capacidade para ciberguerra e terrorismo. E no caso de uma grande guerra estourar entre a Rússia e a Europa, não é inconcebível que possamos ver botas chinesas, da República Popular Democrática da Coreia ou iranianas no chão lutando do lado russo. Sejamos francos, no momento, a Rússia não tem o poderio militar necessário para dominar a Europa. Assim, contribuições dos parceiros militares da Rússia representariam uma grande escalada em caso de invasão à Europa. Mais da metade das forças armadas da Rússia, cerca de 700 mil soldados, acredita-se que estejam envolvidos na guerra na Ucrânia. A Rússia, mais ou menos, conseguiu fazer a transição para uma economia de guerra e aumentar significativamente a produção de equipamentos militares críticos, como tanques, drones, projéteis de artilharia e veículos blindados de transporte de pessoal. Porém, seria necessária uma mobilização em massa de milhões de soldados a serem treinados, além de um grande aumento na produção militar. Estima-se que possa levar de 3 a 10 anos para eles estarem em condições de lançar um ataque em larga escala e de longo prazo na Europa. Isso dá à Europa uma pequena, mas viável chance de atualizar sua defesa sem depender dos Estados Unidos da América. Quais medidas a Europa precisa adotar agora? Qual será o custo e a origem dos recursos? A prioridade é manter o forte suporte à Ucrânia por duas razões principais. Se a Ucrânia caísse nas mãos russas, não apenas a Moldávia estaria ameaçada, mas a Rússia estaria à porta da Polônia, Hungria, Eslováquia e Romênia, aproximando perigosamente sua presença militar do coração da Europa, incluindo a Alemanha. Mísseis e drones russos de longo alcance ameaçariam grandes cidades europeias. A Ucrânia é o principal amortecedor entre a Europa e a Rússia. A segunda razão é o exército ucraniano, com 800 mil soldados e alta probabilidade de mais mobilizações em breve. Além de ser a maior força na Europa, assim como o exército russo, a maioria dela é endurecida pela batalha. Após mais de 3 anos de guerra brutal e multifacetada de alta intensidade, essa força manteria a defesa primária contra invasões russas. Por outro lado, essa força pode se tornar uma ameaça para a Europa. O que acontece com o exército ucraniano se a Ucrânia cair ou parecer que vai cair? O governo ucraniano sofre pressão dos aliados ocidentais para assinar um acordo de paz, o que desagrada as forças armadas da Ucrânia. Não é inconcebível que este poderoso exército possa se rebelar contra sua liderança política, realizar um golpe ou apoderar-se de um território e declarar uma independência beligerante. A Europa pode ficar com os 2 maiores exércitos do continente, Ucrânia e Rússia, hostis a ela, e um ao outro bem à sua porta. Isso é mais um motivo convincente para manter a Ucrânia bem integrada à defesa europeia. No entanto, apoiar a Ucrânia sem a ajuda dos Estados Unidos da América e reforçar as defesas de outras fronteiras terá um custo enorme para a Europa. Estima-se que a Ucrânia precisaria de cerca de 150 mil tropas europeias para se defender efetivamente da Rússia, além de um fluxo contínuo de equipamentos de alta tecnologia, como sistemas de defesa aérea e mísseis de longo alcance. A conta não seria de centenas de milhões, e sim de centenas de bilhões por ano.
Pagar os 150 mil tropas custaria bilhões, e fornecer equipamentos de alta tecnologia elevaria ainda mais o custo. De acordo com a Bruegel, a Europa teria que elevar os gastos militares em 250 bilhões anuais para contrabalançar a diminuição da presença americana. Mas a Europa pode pagar por isso? De uma perspectiva macroeconômica, os números são pequenos o suficiente para a Europa substituir completamente os Estados Unidos da América. Em 2024, o apoio militar dos Estados Unidos da América foi de 20 bilhões de euros, de um total de 42 bilhões de euros. Ou 21,85 bilhões e 45,89 bilhões de dólares americanos, respectivamente. Para substituir os Estados Unidos da América, a União Europeia precisaria gastar apenas 0,12% a mais do seu produto interno bruto, um valor aparentemente viável. Porém, quando se aprofunda mais, a situação se complica. As 150 mil tropas e equipamentos precisariam ter mobilidade suficiente para a rápida realocação, se a Rússia atacar em outro lugar, como na região do Báltico. Portanto, é sensato ter duas dessas forças, totalizando cerca de 300 mil tropas. Metade será enviada para a Ucrânia e o restante estrategicamente posicionado perto de possíveis pontos críticos, como os estados bálticos, mantidos em alto estado de prontidão. A gestão de um grande contingente de tropas pan-europeias apresenta desafios específicos. As forças militares russas e americanas operam sob uma única cadeia de comando bem definida. Desde generais de 5 estrelas até soldados rasos, todos falam a mesma língua. Nesse ponto, a Europa está em grande desvantagem. Cada nação europeia mantém seu próprio exército com seu próprio comando. Existe uma infinidade de idiomas falados no continente, às vezes até dentro do mesmo país. Apesar dos altos níveis de coordenação e padronização alcançados pela OTAN, não se deve subestimar as dificuldades em unir forças distintas com configurações e culturas muito diferentes. Há aproximadamente 1,047 milhão de militares em serviço ativo na Europa, incluindo o Reino Unido. Contudo, é incerto se, em um período de 3 a 10 anos, é viável criar um exército pan-europeu unificado e poderoso o suficiente para confrontar a Rússia. Montar o equipamento necessário para essas tropas também não é simples. É improvável que gigantes industriais militares dos Estados Unidos da América, como Lockheed Martin e General Dynamics, recusem de bom grado grandes e lucrativos pedidos da Europa. Contudo, a Europa terá que ampliar velozmente sua produção bélica em larga escala para criar uma dissuasão convincente contra a Rússia, sem mencionar a soma de China, Irã e Coreia do Norte. Segundo o Bruegel, para prevenir uma ruptura russa nos Bálticos, seriam necessários no mínimo 1.400 tanques, 2.000 veículos de combate de infantaria e 700 peças de artilharia, incluindo 155 mm e lançadores de foguetes múltiplos. Isso supera o poder de combate atual das forças terrestres da França, Alemanha, Itália e Reino Unido juntas. 90 dias dos Bálticos exigiria 1 milhão de granadas de artilharia. Embora a Ucrânia tenha recebido milhões de granadas através de várias iniciativas, incluindo um esforço liderado pela República Tcheca, a Europa tem lutado para atingir suas próprias metas de produção. O compromisso separado da União Europeia de entregar 1 milhão de granadas em um ano atrasou 8 meses, destacando o quanto ainda é necessário aumentar a produção. E isso é apenas um item de equipamento crítico, quanto a mísseis, drones, tanques, veículos blindados e vários tipos de munição. A produção da Rússia já supera em muito a da União Europeia combinada e está aumentando a uma taxa maior o tempo todo. A Europa também precisaria gerar capacidades de aviação, transporte, comunicação e inteligência. Isso será caro. Principalmente se a maioria das compras for dos Estados Unidos da América, seria mais prudente adquirir o máximo possível de fabricantes europeus. Essa estratégia é mais sensata em termos de segurança e economia. Recentes revelações sobre possíveis interruptores de desligamento em jatos F-35 fornecidos pelos Estados Unidos da América a aliados europeus destacam os riscos de depender de equipamentos militares estrangeiros em termos de segurança. Isso vem do aliado mais confiável da Europa por décadas. Esses riscos de segurança tendem a aumentar se a Europa adquirir mais equipamentos de fontes menos confiáveis, como Índia ou Israel. Financeiramente, também é muito mais sensato adquirir o máximo possível localmente. Para aumentar significativamente a produção, a indústria não militar provavelmente teria parte de sua capacidade redirecionada para a produção militar.
Isso poderia impulsionar significativamente o produto interno bruto e o emprego em vários países europeus que enfrentam atualmente um crescimento econômico fraco. Alto desemprego e crescente descontentamento social que acompanha as dificuldades econômicas. É provável que os fabricantes europeus estejam dispostos a se envolver na produção militar, intensificada em março de 2025. A Volkswagen anunciou que, em vez de fechar as fábricas em dificuldades, consideraria convertê-las para produzir equipamentos militares em vez de veículos de consumo. Com a crescente demanda por produção de defesa na Europa, é provável que outros grandes players industriais sigam o mesmo caminho, buscando contratos militares lucrativos. Grandes pedidos de longo prazo para equipamentos-chave também devem reduzir o custo unitário, economizando bilhões de dólares à Europa em sua atualização de defesa. Nesse sentido, quanto mais tempo a janela de oportunidade para a Europa se rearmar estiver aberta, sem estar em estado de guerra, melhor. Grandes pedidos entregues constantemente ao longo do tempo reduzirão os custos. Por outro lado, pedidos de emergência para equipamentos necessários o mais rápido possível tendem a aumentar consideravelmente o preço. A iniciativa de escudo do céu europeu European Sky Shield Initiative já é um forte avanço no fortalecimento das capacidades de defesa aérea da Europa. A iniciativa visa fornecer um escudo coordenado contra ameaças aéreas, incluindo ataques de mísseis e drones, integrando sistemas de defesa aérea e de mísseis terrestres em 23 nações europeias. Agora sabemos o que a Europa precisa fazer e temos uma noção do compromisso financeiro necessário. Mas de onde virá o dinheiro? Segundo Bruegel, os gastos europeus com defesa precisarão aumentar consideravelmente. Do nível atual de cerca de 2% do produto interno bruto para cerca de 3,5% a curto prazo, Trump sugeriu 5%. Com as estratégias de aquisição adequadas, como pedidos grandes, o custo líquido poderia cair consideravelmente. Mas ainda vai custar dezenas, se não centenas de bilhões anualmente. Atualmente, o único meio da Europa obter esses recursos é emitindo novos títulos de dívida, seja pela União Europeia ou pelos países membros. Isso é uma faca de dois gumes em ambos os casos. Por um lado, há argumentos de que um aumento no gasto com defesa financiado por dívida deve impulsionar a economia europeia. Em um momento em que a demanda externa pode ser prejudicada por guerras comerciais com os Estados Unidos da América e a China e pelo lento crescimento econômico. Apesar de ser difícil determinar os efeitos históricos precisos, os gastos com defesa também geram inovações tecnológicas que aumentam a produtividade, refletindo no resultado financeiro. Por outro lado, aumentar a dívida enfraquece as economias, reduzindo os rendimentos dos títulos e elevando os juros. É questionável se várias nações menos prósperas da Europa podem arcar com esses custos. Para as prósperas nações europeias, esses efeitos não seriam problema há uma década. Porém, a maioria das economias da Europa não estão como antes da pandemia. Empresas europeias perdem receitas devido às sanções contra a Rússia. E grandes aumentos nos custos de energia devido à mudança do barato gás russo, canalizado para o gás natural liquefeito, o produto importado por mar dos Estados Unidos da América e outros países prejudicou a competitividade europeia, levando a uma desaceleração econômica em boa parte do continente. Eleições divisivas em 2024 e 2025 na França, Alemanha, Eslováquia e Moldávia mostraram o crescente poder dos partidos populistas e anti-guerra e a maior fragmentação do eleitorado. No Reino Unido, apesar do Partido Conservador no poder ter adotado retórica populista, sua derrota marcou uma mudança para uma postura mais tradicional e pró-europeia sob a liderança trabalhista. Se os partidos no poder na Europa persistirem na militarização, ignorando a vontade popular, se isso for acompanhado por cortes nos gastos sociais e programas de bem-estar, a probabilidade de agitação social em massa e convulsão política aumentará. Esse é um risco não apenas dentro de cada país, mas também entre as próprias nações europeias. Já países como Hungria, Eslováquia e Irlanda se opõem ao aumento do armamento militar e querem seguir estratégias menos agressivas contra a Rússia e a China. Com as divisões crescentes entre as nações dissidentes e as principais pró-Ucrânia, é questionável se a Europa conseguirá implementar uma defesa coordenada e unificada contra ameaças externas como a Rússia ou até mesmo os Estados Unidos da América. A alternativa é que cada nação se defenda sozinha,
ou que nações formem alianças menores, possivelmente tão hostis entre si quanto a Rússia. Certamente, no papel, nenhum poder europeu se aproxima do poderio militar da Rússia ou da China em termos de força militar convencional. Isso sem considerar o arsenal nuclear russo, que é pelo menos 10 vezes maior que a capacidade europeia combinada. A proposta do presidente francês Emmanuel Macron de usar armas nucleares francesas e britânicas para criar uma dissuasão nuclear pan-europeia não é tão intimidadora. Considerando que ele fala de talvez algumas centenas de armas nucleares contra as quase 6.000 estimadas da Rússia. É compreensível que os líderes europeus estejam se esforçando para lidar com as ameaças dos Estados Unidos da América de retirar seu apoio à segurança. Mas não é uma tarefa insuperável seguir sozinho. Com as estratégias corretas, apoio popular e financiamento suficiente, a Europa provavelmente será capaz de montar uma defesa crível em até 10 anos. Segundo a análise de Bruegel, esse é o prazo máximo sugerido para quando a Rússia estaria pronta para invadir a Europa. Porém, a análise de Bruegel sugere que alcançar isso dentro do limite mínimo de 3 anos parece irrealista. Há muita coisa a ser considerada, feita e paga. Talvez, por mais desagradável que pareça, a melhor opção para a Europa se defender de forma abrangente será se curvar a Trump e fazer o que ele exigir, para que os Estados Unidos da América continuem sendo o principal defensor da Europa. Afinal, não há nada como o maior exército do mundo apoiado por milhares de armas nucleares em termos de dissuasão. Contudo, resta saber se as demandas e custos impostos por Trump deixarão a Europa mais vulnerável do que se agisse por conta própria. Qual sua opinião? A Europa consegue se defender sem os Estados Unidos da América? Como a Europa deveria abordar sua defesa? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir.